E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente fala sobre o episódio 9 e penúltimo episódio de Kieta Hatsukoi. Então se você tá gostando do dorama, se você tá gostando dos vídeos, já deixa o seu like aqui que ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais, onde eu comento antes de falar em vídeo sobre as coisas que eu tô vendo ou que eu tô lendo. Então vamos falar agora sobre esse episódio que tá muito fofo e ao mesmo tempo muito dramático. Começa com a turma toda empolgada porque eles estão chegando no final do ano. E como vocês sabem, lá no final do ano, no inverno lá no Japão, é muito comum esses festivais onde eles usam muitas luzes, né? É a época de Natal, de Ano Novo. Então esse tipo de festival é bastante comum lá no inverno e eles vão ter um festival semelhante na escola, onde eles vão ter um show de luzes e vai ficar tudo iluminado e os alunos são convidados a participarem, onde a turma da sala vai bancar as bebidas, mas eles devem levar comida para preparar um piquenique e todo mundo participar. Essa é a ideia, né? Então todos estão super empolgados, inclusive o Aoki vai incentivar a Hashimoto, que é uma nova chance dela se declarar pro Aida, porque nessa época, nesses festivais, as pessoas costumam ficar mais amigáveis, e a relação entre o Aida e a Hashimoto mudou um pouco. Quem sabe agora a reação dele com a declaração dela possa ser diferente. Ele incentiva a menina que tá determinada a escolher algum doce gostoso que o Aida goste para aproveitar a oportunidade e se declarar, e o menino acaba chegando em um bom momento e em meio à conversa ele acaba sugerindo que ela faça cupcakes, que vai fazer super empolgada. O Aoki diz que tá confiante porque sabe que o cupcake dela é muito gostoso porque ele ganhou dela no Dia dos Namorados, o que gera uma pontinha de ciúme no Ida nesse momento, só que ele nem entende a brincadeira do Aoki com ciúme e tipo assim, o Ida sendo o Ida, sabe? A Hashimoto tá super empolgada preparando o doce, sendo incentivada pelas amigas e pelo Aoki, e a gente vê como eles se divertem com aquilo, né? As meninas chamam o Aoki pra participar, que a princípio achava que tinha se tornado um cara popular, mas não, elas só precisam de opinião sobre o Aida. E quando a Hashimoto e o Aoki acabam ficando sozinhos, então ela conversa com ele sobre como anda o relacionamento com Ida, e ele fala todo tímido que eles já progrediram, agora eles pegam na mão, mas que o próximo passo é aquilo, né? Que seria tipo o beijo, e que ele tá muito inseguro porque ele não sabe se é o que o Ida realmente quer, porque o Ida não falou ainda abertamente sobre os sentimentos dele pro Aoki, então ele tá muito inseguro sobre isso, e a Hashimoto vai incentivar ele, dar segurança, dizer que tem certeza que se é o que ele quer, o Ida quer a mesma coisa, mas ele continua muito inseguro sobre isso, sobre esse progresso no relacionamento e se sobre o Ida realmente quer dar este passo com ele, se o Ida realmente tem os mesmos sentimentos e tá seguro desse relacionamento. Durante o almoço, o Ida e o Aoki, como de costume, estão sozinhos no telhado, né? E o Aoki tá muito pensativo sobre tudo isso, sobre o relacionamento, mas em meio à conversa, o Ida acaba dizendo pra ele que gosta de passar o tempo com a Aoki, né? O Aoki, ele é muito inseguro sobre as pessoas verem eles juntos. E eles entram na discussão de, vamos começar a almoçar em outro lugar, na sala? Só que o Aoki prefere não, para que as pessoas não pensem errado. Enquanto o Ida diz que ele não deveria ligar tanto pro que as pessoas pensam ou como as pessoas veem os dois juntos, mas que ele também gosta de passar um tempo com a Aoki, porque quando a Aoki sugere que eles continuem indo ao telhado, que eles podem ficar mais à vontade, conversar mais à vontade, ele gosta da ideia. E ali surge mais uma oportunidade pro Aoki se aproximar. O Aoki vai pensar em tudo, como o relacionamento entre os dois já evoluiu, da mentira pra confissão e agora pra esse relacionamento, e quando o Ida se aproxima mais dele, ele entende que aquilo é um sinal que o Ida tá dando uma brecha pra ele avançar mais no relacionamento, e ele tá prestes a beijar o Ida quando os dois são interrompidos por aquele casal de malucos da turma dele, e acaba dando tudo errado, óbvio. E mais uma vez o Aoki se mostra muito preocupado com o que os outros pensam sobre eles junto, enquanto o Ida parece não ligar nem um pouco, mas o Ida tem uma sugestão. No domingo ele não vai ter treino de vôlei e convida o Aoki pra irem a outro lugar, porque assim, quem sabe, eles podem aproveitar mais o tempo juntos, já que o Aoki fica sempre tão inseguro das pessoas verem eles na escola, eles vão a um lugar onde não vai ter muita gente que conheça eles e eles possam aproveitar
funcionar de maneira mais tranquila. E é óbvio que o Aoki fica muito feliz com a oportunidade de ter um encontro com o Ida, mas ele tenta disfarçar um pouco a ansiedade dele. A gente tem uma sequência de cenas maravilhosas dos dois passeando juntos no parque de diversões, pelo teleférico, batendo foto juntos, batendo foto um do outro, coisa mais fofa, até dando comida na boca um do outro, andando de mão dada na rua, é tudo maravilhoso. E depois dessa sequência, a gente vai ver os dois indo ao cinema juntos, assistir um filme sobre um cachorro, porque na hora o Aoki viu esse filme e pensou numa Metarou, né, o cachorro do Ida, deixando claro que ele pensa o tempo inteiro no Ida, em algo que o Ida poderia gostar de fazer ou assistirem juntos. E é claro que o Ida gosta daquela sensação, ele percebe aquilo, a atenção do Aoki, mas tem um problema. Quando eles assistem o filme é um drama gigantesco e é óbvio que tem um final triste. Então o Aoki fica despedaçado depois daquele final e isso é muito engraçado. A cena dele chorando é muito boa. E o Ida então sugere que eles vão à casa do Ida depois do passeio pra ele poder ver que o Mametarou tá bem e por mais que aquele cachorrinho parecesse um Mametarou, tá tudo bem. E ver o cachorrinho feliz pode animar ele e o Aoki gosta da ideia, né? Ele sabe que aquilo pode dar uma injeção de ânimo nele. Então depois de assistirem o filme juntos, os dois vão até a casa do Ida, onde o Aoki fica feliz e aliviado de ver uma Metarou super saudável, só que tem uma coisa que deixa ele meio tremendo na base, assim, eles estão sozinhos, a família do Ida não tá em casa e vai demorar a chegar, e é óbvio que sempre que ele tá sozinho com o namorado em algum lugar, ele fica super inseguro do que pode acontecer, não de uma maneira ruim, mas é porque ele fica tímido, ele gosta do Ida e ele sempre pensar em dar mais passos nesse relacionamento acaba deixando ele meio inseguro. É mais uma grande oportunidade para eles avançarem no relacionamento, então o Aoki fica pensando sobre isso o tempo inteiro, a cabeça borbulhando. Mais uma vez, será que o Ida quer dar esse passo comigo também? É o que ele fica pensando o tempo inteiro e a gente vai ver que o Ida, ele sempre fica naquela, né, tipo, ele tá sempre confortável em toda a situação e ele sempre acha meio exagerado, mas ele percebe como é a sensação, como o Aoki reage a tudo, ele percebe como o Aoki fica daquele jeito tímido quando os dois estão sozinhos e ele percebe que ele também age assim. E será que isso é gostar de alguém? É o que ele se pergunta. Tu fica meio tímido e sem jeito quando tu tá cada vez mais próximo dessa pessoa? Ele fica se questionando sobre isso e os dois decidem jogar alguns jogos juntos, né, jogar videogame juntos pra passarem um pouco tempo. O Aoki toma uma surra em todos os jogos, tenta todo tipo de desculpa, ele tenta trocar de jogo, ele tenta trocar de controle, tudo teoricamente é alguma coisa atrapalhando a chance dele de vencer, que ele achava que era muito bom nos jogos, ele toma uma surra em tudo e os dois se divertem durante esse tempo, até que o Aoki acaba derramando chá na blusa do Ida que precisa trocar, e ele naturalmente vai trocar de blusa ali mesmo, o que deixa o Aoki assim, ó, trincando de vergonha. Ele se esconde, ele se vira, tipo, cara, esconde esse tanquinho pra lá, esconde, guarda esse abdômen, tu não vai tirar isso na minha frente. Por mais que a gente se troque na educação física na frente um do outro, isso aqui é uma situação diferente. Eu não vou ficar olhando, então ele se vira, esconde ali, ele fica de costas, né, de olho tapado, enquanto o Ida se troca, e depois que o Ida se troca, pra brincar, porque ele acha o Aoki muito fofo naquela situação, então pra brincar com a Aoki, ele finge que tá demorando mais. Quando o Aoki percebe isso, ele fica muito irritado. Então ele bota tudo pra fora como ele se sente, porque ele não acha certo o Ida tratar ele assim, fazer pouco caso dele, tipo, tirar sarro dele durante o jogo, agora quando ele tava ali todo envergonhado, porque ele pode agir naturalmente sobre isso tudo, mas o Aoki fica envergonhado, fica tímido, porque ele realmente gosta do Ida, e ele começou a sentir, tá sentindo agora que o Ida tratando ele desse jeito, tirando sarro, fazendo pouco caso, é porque o Ida não se sente do mesmo jeito e não respeita os sentimentos dele. Tipo, ele se sente dessa forma inseguro, envergonhado, porque ele realmente gosta do Ida. E parece que o Ida tá se aproveitando daquilo ali pra tirar sarro do menino. Então a situação fica super tensa e o Aoki vai embora porque ele tá realmente se sentindo muito mal com aquilo ali. E o Ida
acaba ficando em casa sozinho, pensando sobre isso e se sentindo mal com essa situação toda também, mas pensando sobre o que ele realmente quer, o que ele realmente quer com esse relacionamento com o Aoki. Na escola, no dia seguinte, o Aoki simplesmente ignora o Ida e é óbvio que o Aida e a Hashimoto percebem. O Aoki acaba contando o que aconteceu, né, e como ele se sente mal, porque aquilo era um precioso primeiro encontro deles e parece que o Ida levou tudo na brincadeira. A perspectiva dos dois é diferente. O Aida tem a impressão de que o Ida pode estar tratando ele só como um amigo e a Hashimoto não, incentiva que eles realmente se gostam e que ele deve dar uma chance para esses sentimentos. Só que o Aoki tá muito inseguro, porque o Ida nunca nem ao menos disse claramente que gostava dele. E aí isso é um bom peso, né? Porque ele conta que o Ida decidiu que eles saíssem juntos porque ele não sabia se gostava do Aoki e que estava disposto a entender isso com os dois namorando, saindo juntos. E isso começou a pesar no Aoki, né? Eles já passam algum tempo saindo juntos e o Ida parece não ter confirmado nada ainda ou não ter falado abertamente sobre. A Hashimoto não gosta nem um pouco disso, mas a perspectiva do Aida é diferente. Ele diz que tem coisas que tu não vai saber se tu não experimentar. Talvez tem coisas na pessoa que tu não vai conhecer se tu não sair com ela. Eu particularmente até concordo um pouco com o Aida, sabe? Eu acho que muitas paixões, amores, elas crescem com o tempo. Eu acho que muitos desses relacionamentos, eles crescem com o tempo. Esse amor vai se desenvolvendo quando tu vai conhecendo a pessoa. São perspectivas diferentes, mas que levam os dois a uma situação divergente. A Hashimoto então tem uma sugestão, que o Aoki ajude ela a fazer um bolo e que eles preparem um bolo para entregar pro Ida, né? Assim como ela pretende fazer com Aida, e que ele aproveite esse momento para confirmar os sentimentos do Ida, se ele realmente gosta do Aoki ou não. O Aoki parece empolgado com a ideia. Enquanto o Aoki se diverte fazendo o bolo e com esperanças, né, pensando em um resultado muito positivo sobre isso, sonhando com um momento lindíssimo, fofo entre os dois, sério, é muito engraçado ele sonhando com aquilo, se perdendo na imaginação de como vai acontecer a coisa quando ele entregar aquilo. O Ida tá no treino de vôlei e os colegas percebem que ele tá estranho. Então o Shun, amigo de infância do Kosuke, né, do Ida, ele vai conversar com o rapaz, porque ele conta que ele percebeu o que tá acontecendo entre ele e o Aoki, né, que ficou tudo muito claro, que o Ida não é muito bom em esconder isso, e sobre o que tá acontecendo entre eles, qual é o problema que tá acontecendo entre eles, porque o Ida parece não tá bem. Ele pergunta então pro Ida se o Ida realmente transmitiu os sentimentos dele ao Aoki, ou se ele simplesmente começou a sair com o Aoki porque não soube dizer não. Então ele vai deixar bem claro como ele enxerga o Ida sendo amigo de infância dele. Ele percebeu que quando o Ida resgatou uma Metarou, que era um cachorrinho abandonado, foi tipo por pena, ou porque ele não conseguia deixar aquela pessoa passar por aquela situação, aquilo, né? Aquele cachorrinho precisando de ajuda. Quando imploraram pra ele entrar no time de vôlei, no clube de vôlei, ele também não soube dizer não, porque ele viu o quanto os meninos precisavam de alguém. Que o Ida, ele sempre foi essa pessoa que acabou cedendo, porque ele não podia negligenciar os problemas das outras pessoas. E ele agora fica pensando, o amigo Shun, né, coloca ele a pensar se não é isso que ele tá fazendo com a Aoki também. E ele deixa bem claro pro Ida que se ele estiver fazendo isso, ele tá sendo muito cruel com a Aoki. E que continuar saindo com a Aoki apenas por pena seria algo muito cruel e que ia acabar machucando os dois. Então ele coloca o Ida pra pensar. Se o Ida fala, né, que se sente feliz, que ele se diverte estando com a Aoki, mas o que ele coloca o Ida pra pensar é, tá, mas tu te diverte assim como quando tá comigo e com os teus amigos do time de vôlei, ou tu sente que tem alguma coisa diferente? Ele coloca o Ida pra pensar sobre os sentimentos dele, porque ele precisa esclarecer isso tudo pra conseguir lidar com esses sentimentos. Afinal de contas, isso tudo pode até ter começado porque ele não soube negligenciar os problemas de outra pessoa e quis ajudar. Mas será que como estão os sentimentos dele agora? Ele precisa deixar isso claro com ele mesmo pra poder transmitir esses sentimentos com a Aoki e dar um fim ou não nas coisas, porque é melhor que tudo acabe agora do que ele continue assim e os dois acabem se machucando. O Ida passa pela sala da turma de economia doméstica e vê o Aoki se divertindo com as meninas, e o Aoki tá
tá super motivado, empolgado com aquilo, né? E o Ida, ele quer falar sobre alguma coisa com a Aoki, mas ele ainda não sabe o que ele realmente quer dizer. Então ele vê o Aoki e ele vê que o menino tá empolgado, tá se divertindo muito, e aquilo pesa nos ombros dele. Afinal de contas, ele tem medo de estragar aquilo, ele tem medo de estragar toda essa felicidade que o Aoki transmite para as pessoas, e ele fica pensando sobre como ele realmente se sente em relação ao Aoki. E ele vai se ver confrontado diretamente com esses sentimentos quando ele é abordado pelos outros amigos do time de vôlei dele, não só o Shun, o amigo de infância dele, mas os outros meninos, que vão dizer que viram os dois juntos de mão dada quando eles estavam naquele encontro, quando eles saíram juntos, e perguntam na lata: e aí, tu e a Aoki estão namorando? O que é? A gente viu vocês dois de mão dada. E aí o episódio acaba com essa pergunta no ar: como que o Ida vai responder isso? Porque a maneira como ele vai responder isso vai dizer muito sobre como ele se sente em relação ao Aoki. Então ele finalmente se vê confrontado diretamente com os sentimentos dele e como ele quer levar esse relacionamento adiante. A única coisa que eu consigo pensar agora é que eu tô triste porque a gente só tem mais um episódio a caminho. Isso é muito triste, de verdade. Mas finalmente as coisas vão entrar nos eixos, a gente vai ver eles lidando com terceiros pelo relacionamento deles, pessoas descobrindo, o Ida finalmente entendendo os sentimentos dele, se ele quer realmente aquilo ou não. A gente vai ver se os dois vão progredir no relacionamento. Então esse episódio 10 que tá vindo vai ser cheio de respostas, vai ser um episódio bem intenso, podem esperar. Mas assim, Kieta Hatsukoi tem muita coisa pra frente, tá? Eu queria muito que o mangá viesse pro Brasil, eu quero muito que eles façam uma nova temporada do dorama quando acabar. Tem muita coisa ainda, o relacionamento deles é muito intenso, muito maravilhoso, mas eu acho que a narrativa e o roteiro pra isso aqui foi muito bem construído, chegou a um ponto, a um lugar muito bom da maneira como foi desenvolvido, como foi adaptado o dorama. Eu tô muito contente com o que a gente tá tendo até aqui, mas podem esperar um último episódio maravilhoso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, que tá esperando pro final, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!